Fala galera, beleza? Tudo bem? Sou o professor Júlio César e vim aqui mais uma vez para gravar um vídeo para você, tá? Hoje sobre mitose e meiose. A mitose e meiose, que é o terror da galera. Eu lembro que eu gravei um vídeo, deve ter umas semanas atrás, a respeito disso, mas eu não falei das fases, né? Eu falei só sobre a origem dos tecidos, a divisão celular ali, da onde forma mitose e meiose, né? E hoje eu vou falar sobre as fases, beleza? Só que para mim falar sobre as fases, eu vou usar esse monitor que está aqui atrás de mim para me auxiliar nesse processo. Mas aí eu tenho um problema com isso, porque a minha câmera e esse monitor, elas não combinam muito bem, tá? A câmera às vezes pega o monitor e distorce um pouquinho a imagem. Se isso for um problema para você, se estiver te atrapalhando a entender a aula, você deixa lá no comentário, tá? Eu não gosto muito de usar o monitor, mas para essa aula vai ser muito importante. Vocês vão ver, à medida que eu for desenvolvendo a aula, a importância de usar os desenhos que estão aqui, tá bom? Então vamos lá então? Então hoje a aula é sobre fases de mitose e meiose. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de mitose e meiose, a gente precisa falar também da origem de algumas coisas, tá? Quando você fala de divisão celular, uma das coisas que é fundamental entender é os cromossomos, porque eles são parte importantíssima nesse processo. Beleza? Então, se você não entender o que é um cromossomo, se você não souber a origem de um cromossomo, como ele se forma, você não entende isso aqui. Você até entende, mas entende de forma rudimentar. Não fica uma coisa bem explicada, fica vazio. Vai ficar como um quebra-cabeça que vai estar faltando peças, sabe? Vai ficar faltando algumas peças ali e vai ficar um quebra-cabeça ridículo, né? Você vai pensar assim, caramba, mas como, de onde vem isso? Para onde que vai isso? Por que a célula se divide, né? E o que é cromossomo? Porque você passou a vida inteira ouvindo DNA, não foi? Mas tu sabe o que é um DNA? Então, deixa eu explicar para você o que é um DNA. O DNA é uma estrutura que a gente fala que é de dupla fita. DNA humano, tá? De dupla fita. Então ele tem uma fita, ó. Ele tem uma fita e tem outra fita aqui do lado. E entre uma fita e outra, você tem ligações. Essas ligações aqui, ó, elas mantêm, são formadas por bases nitrogenadas, elas mantêm o código genético. Isso aqui é o código genético que nós chamamos de DNA. Esse DNA, ele está dentro do núcleo celular, tá bom? Professor, o que é um DNA? O DNA é ácido desoxinucleico. Isso é o que nós chamamos de DNA. Tranquilo? Professor, o DNA fica dentro do núcleo? Sim. Olha aqui o núcleo, ó. O núcleo, ele é formado por uma membrana chamada membrana nuclear. A membrana nuclear é chamada de carioteca. A carioteca, ela envolve o material genético que é o DNA. O DNA fica aqui dentro, ó. Dentro do núcleo celular. Beleza? Aí você vai me perguntar, professor, e o cromossomo? O que o cromossomo tem a ver com DNA? Eu vou te explicar isso já já, tá bom? Só quero que você entenda uma coisa antes. Nós estamos falando de divisão celular, tá? A divisão celular, ela começa nas 4 fases, que eu ainda vou falar para você. Quando a célula está assim, ó, ela não está se dividindo. Ela ainda não começou a fazer o processo de divisão. Aqui, ela está se preparando para poder se dividir. Beleza? Isso mesmo. Ela vai primeiro se preparar. Essa preparação tem nome. A gente chama essa preparação de interfase.
ou intérfase. Não tem acento. Eu acho que o nome é interfase mesmo, tá? A interfase é a fase da preparação. É onde a célula ela se prepara para poder se dividir. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Olha só. Professor, como é que o senhor sabe, olhando para a célula, como é que o senhor sabe que ela está na intérfase ou na interfase? Porque ela está organizada. Uma célula, quando ela está na intérfase ou interfase, ela está organizada. O que seria uma célula organizada? Observa que todas as organelas estão organizadas e olha o núcleo. O núcleo está íntegro. O que a gente chama de núcleo íntegro? É o núcleo que tem membrana nuclear íntegra com o material genético lá dentro. Isso é um núcleo completo, tá? Professor, mas quando a célula vai se dividir, isso muda? Muda. Isso muda. A célula ela perde a organização dela. Entenderam isso? Então, esse é o nosso caminho. Veja bem, entender que uma célula organizada ela está na interfase. Quando ela começa a se dividir, ela também se desorganiza. Ela muda a característica dela. Aí é que está o detalhe. Por quê? Cada fase dá nome a grupos de características que a célula está fazendo. Ela vai mudando, ela vai se transformando. E à medida que ela vai se transformando, a gente vai dando nome para essas transformações. Por isso que tem um nome para cada fase. Beleza? Então vamos lá. Olha só, preste atenção, hein? Então você tem, uma célula organizada, aonde ela está se preparando para se dividir. Já expliquei para você o que é um material genético, que é o DNA. Agora eu vou te mostrar como que é um cromossomo, tá? Deixa eu mudar aqui o monitor para me mostrar para você o que é um cromossomo. Olha aqui um cromossomo, Deixa eu apagar aqui o DNA. Isso aqui é um cromossomo. Esse cromossomo, ele é formado por uma estrutura ácida, que nós chamamos de DNA. Professor, então é o DNA que forma o cromossomo? Exatamente isso. Beleza? É o DNA que dá origem ao cromossomo. Professor, não entendi em que momento isso acontece. Calma, vou explicar. Fica de boa que eu vou te explicar, fica tranquilo. Então, olha só. Primeiro entenda uma coisa. Qual é a composição do cromossomo? O cromossomo ele é composto de cromátides irmãs. Isso mesmo. Então, olha aqui, Essa cromátide irmã aqui, está ligada à outra do outro lado, São duas cromátides irmãs, olha. Tá vendo? Essas duas cromátides irmãs, elas juntas formam o que a gente chama de cromossomo. Tá? Mas, professor, qual é a origem dela? A origem dela é o DNA. Mas, professor, o DNA, ele não é torcido? Ele não é helicoidal? É. Deixa eu desenhar ele aqui, helicoidal, para você. Peraí. Olha aqui, Ele está no formato helicoidal. Tá vendo? Dupla fita, Continua a dupla fita. E agora, as pontes de nitrogênio, tá vendo? Essa é a composição do DNA. Beleza? Observa que ele é torcido. Ele é uma fita torcida. E o que a gente vai fazer agora? Vai entender como ele forma o cromossomo. Quer ver? Deixa eu mudar a imagem aqui, Olha essa imagem, Olha essa imagem como é interessante.
Olha aqui, ó, esse DNA que nós desenhamos aqui, olha ele aqui, ó. Olha ele se torcendo, ó. Olha como ele primeiro ele faz uma fita, uma dupla fita, e depois ele começa a fazer uma torção, olha aqui, ó, que é a dupla hélice, ó, igual aqui, ó. Depois ele vai fazer um processo chamado condensamento, ou vai se condensar, tá? Quando ele começa a se condensar, ele vai se torcer ainda mais. Quanto mais torcido ele tiver, mais ele vai ficar grosso, tá? Ele vai ficar embolado, parecendo um tecido de crochê, por exemplo, né? A linha de crochê, ela vai fazendo ali o novelo, né? E vai formando um rolo de linha, não é isso? Aquilo chama novelo, tá? O DNA, ele vai se inovelar. Esse é o termo correto. É o termo que a gente usa na ciência, tá? Então, o DNA inovelado vai dar origem ao cromossomo. Observa que só, observa como ele vai se condensando, vai se enovelando e vai formando. Olha aqui a cromátide sendo formada, ó. Olha se essa cromátide aqui não estava sendo formada pelo DNA enovelado. Caramba, professor, então o senhor está falando para mim que o cromossomo, a origem dele é o DNA. Exatamente isso. Quando a célula está se programando para se dividir, ela faz esse processo. O DNA se enovela, se enrosca ali todinho e forma o cromossomo. Então o DNA dá origem ao cromossomo. Exatamente isso. Beleza? Então vamos lá, olha só, não acabou não, tem coisa pra caramba ainda pra falar. Você vê como é que o desenho ajuda pra caramba? Cara, desenhar isso no quadro ia levar muito tempo, ia ser muito cansativo pra mim e pra você, entendeu? Se distorcer um pouquinho a imagem, me avisa, já falei isso pra vocês. Então vamos lá, olha aqui, ó. O que que acontece? Agora você já sabe o que é um cromossomo. E você também sabe o que é um DNA. Beleza? Então eu vou voltar para me explicar para você quando que a célula começa a se dividir, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó, peraí. Olha aqui, ó. Essa daqui é a intérfase, ou interfase, tá? A célula está desse jeito aqui, ó. Olha como a célula está. Ela está assim. Beleza? A célula aqui está se dividindo? Não. Ela está se preparando. E o que é essa preparação? Vou te explicar agora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Olha só. Isso daqui, ó, são as etapas da intérfase ou da interfase, tá? Então olha aqui, ó. São 3 etapas. Você tem G1, S e G2, tá? O que está acontecendo em G1? Apresenta intenso metabolismo e síntese de materiais, tá? Professor, mas o que é síntese de materiais? Por que a célula está trabalhando tanto? Metabolismo é trabalho celular. Não sei se você sabe disso, mas metabolismo é quando a célula está trabalhando muito, ela está intenso metabolismo, tá? Mas para que ela está trabalhando tanto? Para sintetizar materiais. Que material é esse? Ela está sintetizando materiais para formar uma nova fita de DNA. Porque ela tem que duplicar o material genético dela. Beleza? Se você assistiu a outra aula, você sabe que uma célula, quando ela vai se dividir, ela tem 46 cromossomos. Não é isso? Então, ó, a célula, ela possui 46 cromossomos. E ela vai sofrer divisão. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai sintetizar muito material. Para quê? Para ela duplicar isso daqui, ó. Duplicar esses 46. Ela vai ter o dobro do material genético dentro dela. Na segunda etapa, olha aqui, ó, a etapa S. Na etapa S, ela duplica o material dela.
Então, ela tinha 46, ela vai passar a ter quanto? O dobro. 46 mais 46, 92 cromossomos. Beleza? Professor, mas como que isso acontece no cromossomo? Veja bem, ela tem, vamos supor que a célula não se duplicou ainda. Ela ainda não duplicou o material genético dela ainda, desculpa. Olha aqui, ó. Ela tem 46 cromossomos. Ela vai ter uma cromátide, irmã. Olha aqui, ó. Ela tem uma cromátide, irmã. Aí, ela chegou na etapa S, aonde ela duplica o material. O que vai acontecer? Vai nascer uma outra cromátide aqui do lado, ó. Esse cromossomo aqui é o dobro do material genético. Então a célula passa a ter o dobro de 46. Quanto que é o dobro de 46? 92. Então ela tem, ó, na etapa S, ela tem o dobro do material genético. Tranquilo? Caramba, professor, é coisa pra caramba, né? Cara, é muita coisa mesmo. Por isso que mitose e meiose é muito confuso, né? Confunde pra caramba a gente por causa disso daí. Mas vamos lá, vamos devagar, entendeu? Eu vou explicando aqui devagar, o vídeo vai ser longo, não tem como fazer um vídeo curto, porque é muita coisa para ser falada, e eu preciso explicar de forma detalhada para você, para que você entenda. Tá legal? Deixa eu só beber uma água aqui, porque eu tô ficando sem voz já, peraí. Vamos que vamos. Olha só. Então agora você já sabe, ó, que o cromossomo, ele tem a dupla quantidade de material genético, tá? Lembrando que não é só um cromossomo, tá, gente? São vários. Eu estou dando exemplo de um aqui para que você consiga entender. Que quando, por exemplo, ó, tem um cromossomo, ele dobrou o material genético. Os outros cromossomos também dobraram. Mas não fica desenhando uma porrada de cromossomo aqui, né? Pelo amor de Deus. Desenhe um só para que você entenda, tá bom? Então, ó, esse aqui serve de exemplo para os demais. Beleza? Então, vamos lá. Nós duplicamos o material genético em qual etapa? Primeiro, nós estamos na interfase. E segunda, a gente já fez a etapa G1. G1, intenso metabolismo e para produção de material, síntese de material. Tá? Depois, na etapa S. Na etapa S, você tem a duplicação... Foi mal aqui, peraí. A duplicação do material genético. Beleza? Então, ó, na duplicação do material genético, a célula já está preparada para poder se dividir. Então, agora vai começar a divisão celular. Só que essa divisão celular, ela acontece em 4 fases. Olha aí, ó. Deixa eu apagar aqui para você. Olha aqui, ela acontece em 4 fases. Prófase, que é a primeira fase de divisão. Aqui ela já está se dividindo, tá? Aqui ela não está se preparando, não. Aqui acabou a preparação. Ó, preparação, interfase. G1, intenso metabolismo. S, duplicação do material genético. G2, metabolismo, mas não tão intenso. Diminui a intensidade, mas está trabalhando bastante ainda. E aí, acabou essas 3 etapas, começa a divisão propriamente dita, tá? Então, a prófase aqui, ó, a prófase é a primeira fase de divisão da célula. Observa que cada fase tem uma característica, olha aqui, ó. Tem um grupo de características, olha isso, ó. Então, agora a gente vai aprender a primeira característica, que é a prófase. Como que é a prófase? Na prófase, como que está o núcleo celular? Porque a divisão acontece muito no núcleo. Eu até esqueci de mostrar o núcleo para vocês. Espera aí. Vamos lá no núcleo primeiro. Olha aqui, ó. Olha aqui o núcleo, ó. Esse é um núcleo celular, tá? O núcleo, o material genético está aqui dentro, ó. O DNA.
Escrevi até errado aqui. Ó, o DNA está aqui dentro do núcleo. Esse DNA vai se inovelar, não é isso? E vai formar o cromossomo, tá? O núcleo, ele ainda está inteiro, olha aqui, ó. Olha a membrana nuclear, ó. Essa é a membrana nuclear, o núcleo está inteiro. Mas o que vai acontecer a partir do momento que a célula se preparou para se dividir? Essa realidade vai mudar. Quer ver como é que essa realidade muda? Olha aqui, ó. Olha a característica que nós temos, ó, da prófase. Olha aqui, ó. Cada cromossomo está formado por duas cromátides irmãs. Beleza? Então, ó, cada cromossomo tá desse jeito aqui, ó. Olha como é que tá todos os cromossomos na prófase. Na primeira fase de divisão, que a gente chama de prófase, olha como é que tá os cromossomos, ó. Uma cromátide, outra cromátide, irmãs. Elas estão presas por uma coisa chamada centrômero. Olha aqui o centrômero, ó. Centrômero é esse negócio que está no meio aqui, prendendo as duas cromátides, ó. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, na prófase, as cromátides irmãs estão prontinhas ali, unidas e prontas para sofrer a divisão. O que mais que vai acontecer? Olha aqui, ó. Cada cromossomo está formado por duas cromátides irmãs, condensados. Condensado já expliquei para você. É aquela torção que ele vai fazendo, aquele enovelamento que ele vai fazendo para formar as cromátides. Beleza? Então vamos lá, olha aqui, ó. O núcleo desaparece. O núcleo celular na prófase, ele some. Professor, como assim ele some? Isso, a membrana, ela desintegra, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Olha só o que acontece com a membrana, ó. Aqui você tem uma célula, aí essa célula tem núcleo. Na prófase, o que acontece com esse núcleo? Esse núcleo ele vai se fragmentando, ó. Ele vai sumindo, vai se desfazendo. Mas, professor, o que acontece com o cromossomo? Os cromossomos ficam soltos dentro do citoplasma. Eles ficam livres assim, ó. Eles ficam soltos. Ficam livres dentro do citoplasma. Tá? Eles não ficam presos ali mais pela carioteca. Porque a carioteca se desfez. Beleza? E aí, o que vai acontecer agora? Após esse processo aqui de desaparecimento da carioteca, os cromossomos são arrastados. Eles são arrastados para os polos. Professor, mas o que é polo? Polo é a extremidade da célula. Olha aqui, ó. Aqui é um polo e aqui é outro. A célula, os cromossomos, aliás, eles são arrastados para os polos. Vou explicar como é que funciona isso. Eu dei uma aula aqui de organela celular também, tá? Tem uma organela que agora trabalha muito, que é os centríolos. Não sei se você sabe quem é, mas se você não sabe quem é, assiste a aula que a gente colocou aqui no YouTube para conhecer as organelas e saber a função delas, tá? Então, ó, os centríolos, agora eles trabalham pra caramba. Por quê? O centríolo vai vir para os polos da célula, olha aqui, ó. Vai vir um centríolo para cá e vai vir outro centríolo para cá, tá? Ó, polo e polo. Professor, e assim, ó, aqui também é polo? É. Independente do movimento que a célula esteja fazendo. Uma coisa é certa, o polo é sempre na extremidade. Sempre na extremidade, nunca no meio. Tá legal? Então vamos lá, olha aqui, ó. O que vai acontecer agora? Os centríolos vai emitir uma coisa chamada fuso. Esse fuso vai se prender no cromossomo e vai arrastar o cromossomo para os polos. Quer ver como é que funciona isso? Olha aqui, ó. O fuso vai vir aqui e vai se prender aqui, ó. O outro vai vir e vai se prender aqui. Esse vai se prender ali e vai puxar lá para o polo, ó. Quer ver? Ó, puxou um para cá, puxou o outro para cá, ó.
Vou fazer mais uma aqui para ficar legal. Tá vendo? Os cromossomos foram arrastados para os polos, tá? Isso já é característica de uma nova fase, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai iniciar agora uma nova fase de divisão. Então, vamos recapitular a prófase, que é a primeira fase. Núcleo desaparece, os cromossomos ficam livres dentro da célula, beleza? E depois o que acontece com esses cromossomos? Eles são arrastados para os polos e ficam lá. Aí começa a nova fase. Qual é a nova fase? Metáfase. Olha aqui, ó. É essa fase aqui agora. Metáfase. A gente fala que a metáfase é meio. Fase do meio, tá? Por quê? Os cromossomos vão ser empurrados agora para o meio da célula, para ficar lá no meio. Quer ver? Presta atenção. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Os cromossomos não estavam no polo? Eles vão ser arrastados, ó, para o meio da célula. Olha isso. Agora eles estão no meio. Fase do meio, que a gente chama de metáfase. A metáfase tem características. A metáfase tem características próprias. Beleza? Vamos falar sobre elas? Então vamos lá, olha aqui, ó. Os cromossomos são deslocados para o meio da célula. Foi o que nós fizemos aqui, ó. O que acontece no meio da célula? Esse meio tem nome. A gente chama isso de região mediana da célula. Beleza? Ou equador. Professor, estranho, né? Equador, sim. Tá? Ó, o meio da célula é chamado de região mediana da célula, placa equatorial e também região do Equador. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos para outra. Olha aqui, ó. Os cromossomos se colocam em um único plano. Esse único plano é o que a gente chama de perfilado. Um cromossomo está assim, ó. Ele não está assim, ó, desalinhado, não. Ele não está assim, ó. Ele está assim, ó, perfilado. Um alinhado com o outro. Beleza? Então, ó, tá igual tá aqui, ó, organizadinho, ó. Bonitinho, ó. Vamos lá. Nesse momento, ocorre a máxima condensação. Ou seja, quando o cromossomo está no meio ali, organizado, perfilado, acontece o máximo de torção. Ele fica muito condensado, muito condensado mesmo, tá? Então vamos lá. Aí começa a outra fase agora. Qual é a outra fase? A outra fase é o que a gente chama de anáfase. Beleza? Ana, sabe o que significa ana? Ana quer dizer separação. Anáfase, fase da separação. Então os cromossomos estão juntos, mas agora eles vão ser separados. Mas, professor, cromossomo por cromossomo? Não. Eles vão ser rompidos. As cromátides irmãs, elas vão ser, ó, uma cromátide irmã e outra, ó. Elas vão ser, vai fazer isso com ela, ó. Vai puxar uma para um lado e puxar a outra para o outro. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui que você vai entender, ó. Pera aí. Deixa eu fazer um cromossomo maior aqui. Tá vendo? O que vai acontecer agora? Ele vai ser dividido no meio assim, ó. Olha isso. As cromátides irmãs, elas foram separadas. Olha como é que elas foram separadas. Agora elas são chamadas de cromossomos irmãos. Tá? Não é mais cromátides irmãs. É cromossomos irmãos. Tá? Então elas vão ser puxadas agora para os polos outra vez. Então, ó, o fuso dos centríolos vai se prender aqui.
houve o rompimento e agora vai puxar cada cromossomo irmão para o polo. Então, ó, vai vir aqui, ó, puxou 1, puxou 2 e puxou esse terceiro aqui, ó. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, ó. Aí, ó, aconteceu a mesma coisa, tá? Professor, os cromossomos foram divididos? Exatamente isso. Por quê? A célula não está se dividindo? Ela está dividindo o material genético dela, para ela poder doar para outra célula que vai ser formada. Então, parte do cromossomo fica com a célula original, que a gente chama de célula-mãe, e a outra metade do cromossomo vai para outra célula, a célula que ela está formando, que a gente chama de célula-filha. Então, olha só, a próxima fase agora, sabe qual é o nome da próxima fase agora? É a telófase, tá? Telófase é onde a célula se reorganiza. Ela vai reorganizar, ó, vai começar a formar aqui, ó, a carioteca de novo. Ela vai formar 2 núcleos dentro de uma célula. E depois ela vai se dividir por completo, fazendo um processo chamado citocinese. O que é citocinese? Divisão do citoplasma. Beleza? Então, na citocinese, a célula se divide por completo. Vai haver um enforcamento da membrana celular. Quer ver? Olha aqui, ó. A membrana celular vai começar a fazer um enforcamento assim, ó. Olha aqui. Vai dar origem a uma célula e a 2 células. Essa célula aqui, a gente pode chamar ela de célula-mãe. Botar um M de mãe aqui, ó. Célula-mãe, entre aspas, e célula-filha. Porque essa deu origem a essa. Tranquilo? Observa que o motivo da célula se dividir, ou dividir o material genético, é para dar origem a outra célula. Só para isso. Então, ela duplica o material dela e depois ela vai e doa esse material para a célula que ela vai dar origem, para a célula que ela vai formar. Ó, veja bem, essa célula, quando ela começou a se dividir, ela tinha quantos cromossomos? Ela tinha 46 cromossomos. Não foi isso? Não, professor, quando ela começou a se dividir, ela tinha um dobro. Você tem toda a razão. Mas antes dela se dividir, ela tinha 46. Depois ela duplicou o material, ficou com 92. E depois ela foi e doou 46. Com quanto que ela ficou? Ficou com 46. Ela tinha 46, ganhou mais 46, ficou com 92. Depois ela doou 46. Ela voltou a ter 46. E a outra? A outra também tem 46 cromossomos. Então você tem 2 células com 46 cromossomos. Professor, como é que é o nome dessa divisão aí? É mitose ou é meiose? Essa divisão é mitose. Por quê? Uma célula dá origem a outra célula idêntica a ela. Então, toda vez que a célula se dividir e der origem a outra célula idêntica a ela, é a mitose que está ocorrendo. A divisão mitótica, que a gente fala, é uma divisão equacional, ou seja, não altera o número de cromossomos. A célula que recebe, que foi dada como origem ali, que foi formada, ela tem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Isso daqui, então, é um processo chamado de mitose. Por mitose é que ocorre, é assim que acontece o processo de mitose, melhor dizendo. Tranquilão? Então, vamos lá. Esse processo é o processo de mitose. Agora eu vou explicar para você o processo de meiose, tá? Deixa eu mudar aqui. Antes de eu falar da meiose, deixa eu mostrar o processo completo com as 4 fases. Olha só como é que é interessante.
Olha aqui, ó. Essa é a célula mãe, ó. A célula mãe, ela está começando a se dividir. Tá? Presta atenção. A célula mãe vai dar origem à célula filha, né? Olha aqui os centríolos, ó. Os centríolos, eles vão para os polos da célula. Olha eles no polo da célula, ó. Um polo, outro polo. Observa os cromossomos soltos aqui dentro, ó. Como eles vão ser arrastados para os polos e depois eles vão ser levados para o meio. Olha aqueles aqui no meio perfilados, ó. Já é a metáfase, tá vendo? Na metáfase isso acontece. E aí o que acontece na anáfase? Na anáfase acontece a separação dos cromossomos, ó. Olha os cromossomos irmãos nos polos e depois o que vai acontecer? Acontece a reorganização celular, que a gente chama de telófase, né? E a última fase da divisão. Olha aqui, ó. O núcleo vai se reorganizar envolvendo o material genético que foi doado para a célula nova, tá? E aí você tem o que a gente chama de citocinese, que é a divisão total da célula. Olha aqui, ó. É a citocinese, tá? Acontece o enforcamento, o que a gente chama de força centrípeta, tá? Força centrífuga é de dentro para fora. Centrípeta é de fora para dentro. Então a célula começa a fazer força para dentro e corta o material dividindo as duas células. Tranquilo? Beleza? Então, ó, esse foi o processo de mitose, as fases que envolvem esse processo. E agora a gente vai ver aqui outra coisa importante, que é as fases de meiose. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Só um minutinho. Olha aí, ó. Essas são as fases de meiose. Meiose tem um problema. Por quê? Porque existe a meiose 1 e também a meiose 2. Então, o processo de divisão é duplo. Não é um só igual a mitose. A mitose é um processo só. Dividiu, acabou. Tá? A meiose não. A meiose tem uma divisão e depois ela tem uma outra divisão em sequência. Então, é uma dupla divisão que acontece. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso para você. Olha aqui, ó. Não sei se você lembra disso, mas eu dei isso na última aula. E eu falei que a célula, quando ela está se dividindo, no caso da meiose, a meiose ocorre em dois lugares específicos no corpo humano. Tá? Acontece a formação dos gametas, que são espermatozoide e óvulo, beleza? Aonde que formam o espermatozoide e o óvulo? O espermatozoide acontece dentro do testículo, tá? E o óvulo, o gameta feminino, ele é formado dentro do ovário, tá? Então, se você não lembra dessa parte da aula, assiste lá de novo o vídeo para você lembrar isso e ver isso daqui, tá? Essa é a sequência daquele vídeo que tá lá, beleza? Então, ó, o que eu tô falando aqui é formação de células germinativas. Por quê? Por meiose acontece a formação desses gametas, tá? Espermatozoide, no caso do homem, e óvulo, no caso da mulher. Tranquilo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Então o que acontece para que o espermatozoide seja formado? Acontece isso daqui, ó. Essa célula aqui é a célula do tubo. Essa célula é a célula do tubo, ó. Tá vendo? Mas, professor, que tubo é esse? Túbulo seminífero. É o túbulo que fica dentro do testículo, tá? Esse túbulo é formado por célula também, ó. Várias células, tá vendo? Uma célula, outra, outra, outra. São várias células que formam o túbulo seminífero. É aqui dentro que o espermatozoide é formado. Mas quem é que se divide para formar o espermatozoide? Olha aqui, ó. Quem é que se divide para formar o espermatozoide? A parede do tubo. A célula que está na parede do tubo, ela se divide e forma o espermatozoide. Beleza? Então vamos lá ver esse negócio? Olha aqui, ó. Essa célula aqui é uma célula que forma o tubo.
essa célula, ela tem 46 cromossomos. Ela não é uma célula germinativa. Ela é uma célula somática, que vai dar origem a uma célula germinativa. Beleza? Aqui ela está na intérfase, ou na interfase. Tá? O que vai acontecer na interfase? A duplicação do material genético. Tá? Então essa célula, que tem 46 cromossomos, vai duplicar o material genético dela. Ela vai passar a ter 92 cromossomos. Olha aqui, ó. Na prófase 1, o núcleo desaparece. Os cromossomos são arrastados para os polos. E depois eles são organizados no meio da célula. E aí a gente já está, ó, prófase 1, agora a gente vai para a metáfase 1. Tá? Na metáfase 1 tem uma diferença. Os cromossomos não se organizam igual na mitose. Na meiose, os cromossomos se organizam em pares. Tá? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai se organizar assim, ó, em pares, ó, um ao lado do outro. Os cromossomos estão organizados em pares. Ele faz uma coisa chamada quiasma. Que isso, professor? Que nome estranho esse, parece nome de doença, né? Parece nome de doença. Não, não é nome de doença, não. Você veio do grego e significa cruzamento. Os cromossomos ficam cruzados, quer ver? Deixa eu desenhar aqui em cima, ó. Vê se você consegue enxergar aqui em cima direito, ó. Olha os cromossomos. Ó, gente, cromossomo não tem vermelho e azul, não. Eu desenho assim para ficar mais fácil de entender, tá? Então presta atenção, ó. Esse cromossomo aqui tá cruzado com esse nesse ponto aqui, ó. Observa se não tá. Tá vendo? Esse cruzamento é o que nós chamamos de quiasma. Esse quiasma aí é nesse momento que vai acontecer uma coisa chamada crossing over, tá? O crossing over é a troca de material genético, tá? Um pedaço do cromossomo azul vai se prender ao cromossomo vermelho. Quer ver? Ó. Um pedaço que estava aqui veio para cá. E um pedaço do vermelho vai se prender ao azul. Olha isso. Eles fazem uma troca de material genético. Beleza? Essa troca de material genético é chamada de crossing over. Então você tem, ó, o quiasma, que é o cruzamento, tá? Porque os cromossomos estão organizados em pares. Então ele faz um cruzamento e faz troca de material genético. Veja bem, não é perda de material genético, não. É troca. Os cromossomos inclusive eles são homólogos, ou seja, eles são iguais, tá? Um não fica com mais cromossomo, o outro fica com menos, não. Tem o mesmo número de material genético ali. Beleza? Então vamos embora. Então você já sabe que na metáfase de meiose 1 acontece uma coisa diferente da mitose, né? Completamente diferente. Acontece o quiasma e o crossing over. Agora a gente vai ver o final da etapa. Olha aqui, ó. O final não, a separação, perdão. Na anáfase, o que vai acontecer? Acontece a separação dos cromossomos, tá? Eles são arrastados para os polos, olha aqui, ó. Eles são arrastados para os polos, tá? Agora, a gente vai para a telófase. O que vai acontecer na telófase? A reorganização da célula. O núcleo começa a se formar outra vez, olha isso. Olha o núcleo como é que está formado. Agora a célula vai se dividir. Ela vai fazer a citocinese, ó. Citocinese, que eu já expliquei o que é. E, ó, agora você tem duas células. Uma célula, duas células. Uma é a célula mãe que deu origem à célula filha. Se ligou nisso? Beleza? Acabou a divisão? Não. Agora vai começar a meiose 2. A gente falou de meiose 1. Agora a gente vai falar da meiose 2. Beleza? Então vamos embora. Presta atenção.
Na meiose 2, vai acontecer um processo de divisão muito parecido com mitose. Você quer ver? Presta atenção, ó. Vai começar a prófase. O que acontece na prófase? Desorganização da célula. O núcleo se desfaz. E aí, o que vai acontecer com os cromossomos? Eles vão ser arrastados para o fuso. Aí vai começar a outra fase. Os cromossomos vão ser colocados no meio da célula, formando a metafase. Fase do meio. Olha aqui, ó. Essa daqui é a metafase. Na metafase, os cromossomos estão organizados no meio, ó. Mas observa que na metafase 2 é diferente da metafase 1. Olha se não é diferente. Aqui os cromossomos eles estão organizados um embaixo e outro em cima. Eles não estão em pares. Eles estão perfilados. Eles não estão em pares igual na meiose 1. Porque aqui embaixo não acontece crossing over. Só acontece crossing over na meiose 1. Beleza? Na meiose 2 não acontece troca de material genético. Professor, caraca, isso é muito confuso, cara. Cara, não é não. Estuda bastante, separa as coisas na sua cabeça. Vê esse vídeo 200.000 vezes que eu preciso. Faz a anotação, escrever é importante. Vai te ajudar a memorizar. Beleza? E aí você vai construindo o seu raciocínio. E aí você vai ficar fera. Se tiver dúvida também, só deixa lá no comentário. Professor, o senhor falou isso, mas eu não entendi direito. O senhor pode explicar para mim? Explico. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Chegamos na meiose 2 e agora vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Divisão de cromossomos, anáfase, né? Quem faz isso é a anáfase. Fase da separação. E aí você vem aqui e acontece a separação, ó. E depois a gente vai para a telófase, que é a última etapa da mitose, da meiose, tô até trocando as bolas aqui já. Ó, a última etapa, olha que interessante, ó. Essas duas células aqui, elas começaram a se dividir, ó. Vieram se dividindo. Quando chega aqui, as duas células se dividem ao mesmo tempo, formando 1, 2, 3, 4 células. Então você tem 4 células iguais, com o mesmo número de cromossomos. Só que é um detalhe. A célula começou aqui com quantos cromossomos? Com 92 cromossomos, não foi? No final da meiose 1, cada célula tem 46. Essa tem 46 e essa tem 46. Aí elas vão começar a se dividir de novo. Quando chega aqui no final, cada uma dessas células aqui, ó, cada uma dessas células vai ter 23 cromossomos. 23, 23, 23 e 23 cromossomos. Beleza? Não é diferente da mitose? Na mitose, no final do processo, tem 46. Na meiose, no final do processo, tem 4 células com 23 cromossomos cada. Beleza? Isso é o que nós chamamos de divisão reducional. A mitose é equacional. A meiose é reducional. Por quê? Reduz o número de cromossomos. Cada célula tem 23. Iniciou lá com 46, duplicou para 92, dividiu, ficou cada uma com 46, dividiu de novo, 4 células com 23 cromossomos. Isso em 2 etapas de divisão, meiose 1 e meiose 2. Qual é a particularidade? A metáfase. Na metáfase acontece um processo que é diferente em todos os outros processos, que é o crossing over, que é a troca de material genético. Beleza? Bom, galera, essa foi a aula de mitose e meiose. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? É um vídeo longo pra caramba, cansativo, eu sei disso, tá? Então assiste aí em parte, faz as suas anotações, se tiver dúvida, fala comigo. E outra coisa, que eu sempre esqueço de falar, né, que é para que você se inscreva no canal, para que você deixe seu like, isso é importante para mim pra caramba. Ajuda muito o canal aqui, o crescimento do canal, beleza? E outra, ajuda você também, porque você vai receber todos os vídeos que eu postar, tá legal? Eu vou fazer outros vídeos aqui,
para que te ajude aí na tua faculdade, no teu preparatório de concurso, na tua escola, se você estiver fazendo ensino médio, ensino fundamental, beleza? Então, ó, vou fazer outros vídeos aqui e você tem que dar essa moral para mim de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal também. Valeu? Sou o professor Júlio César e até a próxima, hein? Um abração.